caro ouvinte, cara ouvinte do Bate Furado. Estamos aqui novamente para gravarmos mais um episódio. Hoje, nosso episódio número 92. Olha que legal! E para relembrar os nossos tempos de notícias, nós decidimos fazer um bloco especial hoje chamado Giro de Notícias. Estamos chegando aí no fim do mês de abril e início do mês de maio. Então decidimos trazer as principais notícias que passaram aí por esse mês de abril de 2021. Então prepara aí o seu coraçãozinho, porque estamos presentes aqui, eu, Ryzen. Uma pessoa subjetivamente qualificado. Nosso querido Fink. Uma pessoa mediocrático. Nosso querido Thomas. Uma pessoa retumbante. E o nosso querido Tio Gamer. Pessoa cabriocárica. Para o Giro de Notícias do Bate Furado. Girando pro lado, girando pro outro. Se você não ouviu o Bate Furado, esse é o primeiro episódio, então se ligue aí de estar comentando lá nas nossas redes sociais e estar nos compartilhando. Se você tem um bom coração e realmente é um amante das boas causas, você pode ir lá no PicPay e fazer uma doação para o Bate Furado. É só procurar lá no PicPay por Bate Furado. Você pode doar R$2, R$5 ou R$10 mensalmente. E nós vamos agradecer bastante. Isso vai nos ajudar a continuar postando nossos episódios aqui nessas plataformas de áudio. Então, para o nosso giro de notícias de hoje, nós trouxemos algumas notícias que parecem legais, importantes, que rolaram aí nesse mês de abril. E eu vou iniciar com algumas notícias e vou pedir aí para os nossos companheiros irem comentando. Vamos nessa! A primeira notícia que eu trago aqui para o Bate Furado Giro de Notícias, episódio especial, é sobre a nova criptomoeda que pode gerar alta nos preços de HDs e SSDs. Então a Chia, criada pelo mesmo criador do BitTorrent, começou a crescer no mercado nos últimos dias. E o problema é que ela usa a prova de espaço para validar as transações, o que pode afetar o preço dos HDs e SSDs. Então a gente já viu aí que outras criptomoedas fizeram subir aí os preços, principalmente das placas de vídeo, para fazer a validação. Já essa nova criptomoeda aí que está começando a crescer, a Chia, ela precisa da prova de espaço, o que faz com que as pessoas comprem mais ou precisem de mais espaço. Cara, é complicado, né? Complicado porque, assim, eu não sei se é uma estratégia ou se é alguma coisa do tipo, não vejo lógica, né? Mas você acaba vendo que hoje em dia, somente dispositivos, né, que formam um computador aí, somente para quem gosta de fazer jogatinas ou fazer um processamento maior, você vê que misteriosamente está aumentando os preços, né? Hoje o item mais caro de você montar o computador não é mais placa-mãe e processador, né? Que seriam os itens mais elaborados, por assim dizer, que necessita do computador. Nós já temos aí placas de vídeo aí que valem mais do que 3 computadores juntos. E com essa notícia aí, a gente vê os SSDs, né? Os SSDs estão, na verdade, ainda, né? Com preço. E é só falar que vai começar a fazer um tipo de mineração em algum dispositivo que o preço parece que explode, né? Então, é algo que eu fico meio na dúvida ou com o pé atrás quanto a isso, porque eu vejo que a placa de vídeo em si, antigamente, ela tinha um preço muito bom, ou no sentido de que ela entregava, era uma placa, era um complemento, você não precisa dela para o computador rodar em si, né? Então ela tinha um preço relacionado a você querer ter um desempenho, né, de jogo ou de algum tipo de imagem desse tipo. E hoje em dia virou item de luxo, né? Então eu tenho medo de que esses itens, conforme forem sendo acoplados para as criptomoedas, acabem ficando, como eu posso dizer, distantes da gente fazer o uso, né? Como por exemplo, as placas de vídeo, né? Hoje em dia umas placas de vídeos aí com valores absurdos, né? Nós sabemos que tem a questão do dólar, tudo mais. Tá tendo uma escassez de chips no mercado também quanto a isso. Mas é algo que me preocupa bastante, né? Saber como vai ficar isso aí daqui a tempo. Haja vista que, em relação ao produto em si, né? Não há tanta modificação tecnológica, é mais apenas a questão da demanda que vai ser maior. Sendo maior, o preço vai aumentar e a gente vai ver se a gente vai conseguir ainda ter acesso a esse tipo de tecnologia.
Principalmente o Bitcoin, ele surgiu há alguns anos com a ideia de facilitar a vida das pessoas, melhorar as transações para elas serem mais seguras, uma forma de democratizar o dinheiro, né? Não precisar imprimir, todas essas outras coisas. Só que a gente está vendo agora com Ethereum e outras criptomoedas que acaba usando muito recurso, né? Recurso energético, recurso da informática aí, do silício, dos processadores, agora mais equipamentos, né? HD e tudo. Então, é um tipo de mercado que está, assim, tá alterando muito os outros mercados, né? Tá influenciando as pessoas que não estão minerando, né? Que não tem nada a ver com isso, porque eles estão mesmo usando, assim, bastante energia, né? Principalmente da China e de outros países aí. Então, a gente sabe que precisa de energia para levar água para certos lugares, então tá complicado aí. Precisa, na minha opinião, que tenha alguma regulação, que dê uma freada nisso daí, de alguma forma possa ser feito sem grande prejuízo aí pro resto da população. Ter um computador bom vai ficar cada vez mais difícil. Então, passando para nossa segunda notícia do nosso giro de notícias, nós temos aí que os módulos de memória DDR5 já estão prontos para fabricação em massa. Então, esses módulos aí de memória DDR5 já podem estar próximos de chegar ao consumidor final. Segundo o site Videocards, ao menos 2 fabricantes já disseram ter finalizado a fase de testes e devem começar a produção em massa. Então, uma boa notícia, eu creio, né? Se não aumentar os preços drasticamente. Claro que toda nova tecnologia, logo assim que ela chega, ela vem um pouco mais cara. A gente já tem memória DDR5 em algumas placas de vídeo, né, em VRAM, mas atualmente a gente usa como padrão o DDR4. Então, uma notícia aí de novos módulos de memória que vão trazer uma frequência bem mais alta. Aí sim, hein? Botar aí os processadores para fazer os overclock aí, para acompanhar os hertz e a frequência da memória RAM. Essa próxima notícia foca um pouco mais na parte geek. Então, um curta-metragem de Soul focado na origem da Alma 22 chega ao Disney+ nessa semana. Então, nós tivemos aí o Oscar recentemente e a animação Soul ganhou 2 Oscar, inclusive o de melhor animação. E agora nós vamos ter o lançamento no dia 30 de abril de um curta-metragem que foca ali na origem da Alma 22. Para quem já assistiu, né? Inclusive a gente tem episódio do Byte Furado sobre esse filme, que é muito bacana. E já deve estar aí na esperança de entender um pouco melhor ali, né? Sobre a Alma 22, a origem dela, porque ela era daquele jeito. Então tá saindo aí essa semana esse novo curta-metragem. Boa notícia aí para os fãs. Já a nossa próxima notícia não é tão boa. É sobre o Spotify, que anunciou recentemente o aumento de preços para todos os planos no Brasil. Então, a gente sabe que o Spotify é uma plataforma que muita gente usa e algumas pessoas usam aí, fazem o pagamento dos planos, né? Algum tipo de plano, nós temos ali o plano família que dá até 6 pessoas. Então, tem algumas maneiras de usar o Spotify e a gente sabe que tem alguns benefícios quando a pessoa é premium, só que os planos eles vão aumentar de R$1,40 até R$8, aí dependendo do tipo de plano, e já vai ser cobrado esses novos valores a partir do dia 30 de abril, contudo quem já possui uma assinatura ativa só pagará o novo preço lá em julho. Aí já surgiram algumas reclamações, já virou trend topic lá no Twitter, então bora ver, né? Às vezes quando o povo reclama, a empresa volta atrás, mas tudo tá aumentando, né? Possivelmente esse aumento aí vai acabar se concretizando mesmo. A gente viu isso em algumas plataformas como a Netflix, né? Ela teve seu reajuste. E não tendo, acho que em relação à música, os principais meios de plataformas, tem que fazer esse ajuste de contas aí e repassar isso pro cliente, né? Que é nós. Então nossa próxima notícia é sobre vazamento que expõe senhas de 9 milhões de brasileiros. 68 mil são do governo. Nos últimos dias aí aconteceu um enorme vazamento, um vazamento massivo de 3,28 bilhões de senhas vinculadas a 2 bilhões de e-mails, que estava sendo comercializado aí no Fórum Hacker. E de acordo com a SciHunt, foi revelado que o banco de dados expõe cerca de 1,5 milhão de senhas que estão associadas a endereços de e-mails de domínios governamentais em todo o mundo. E o Brasil é um dos países que mais sofreram com a exposição. O mega vazamento
é considerado aí já um dos maiores até o momento. Sempre tem aquela frase do Homer Simpson, né? O pior até agora, né? Então, no total, o Brasil sofreu um vazamento de 9,78 milhões de senhas. Os domínios mais afetados foram a Caixa, Fatec, câmaras municipais, polícias estaduais, Juiz.br e Previdência. Segundo a SciHunt, o arquivo compartilhado e vendido no fórum conta com endereços de e-mail, senha e CPF ou CNPJ. Égua, mano. E agora? Rapaz, o trem foi feio, viu? O estrago foi grande. É muito comum a gente querer colocar a culpa nas pessoas, de colocar uma senha fácil ou não cuidar direito dos dados. Mas aí eu ponho em xeque também as empresas aí, como que elas estão guardando os dados, como que elas estão protegendo, criptografando, evitando a exposição dos dados aí. Então acho que todo mundo tem uma parcela de culpa aí e tem que ter essa preocupação também, todo mundo, de cuidar dos dados. Já sabemos que nós estamos na era da informação, né? Então a informação é o bem mais precioso que se tem, né? Então quando você não trata bem aí as informações, principalmente relacionadas a banco de dados, corre um risco muito grande, né? Um risco muito grande de acessos e principalmente de aí que podem ser sigilosos ou que tem algum impacto ou positivo ou negativo, mas tem algum impacto nas nossas vidas, né? Então é importante que os dados que eles tenham essa segurança dos dados, somente nas informações que regem aí a parte governamental, essa outra parte de dados governamentais. Bem, nossas duas próximas notícias são sobre o WhatsApp. Então, na primeira notícia, nós temos que mensagens que se autodestroem em 24 horas estão a caminho. Esse título parece aqueles filmes, né? Inspetor Bugiganga, alguma coisa do tipo, que a mensagem, a carta, o negócio ali se destrói, né? Depois que a pessoa vê, lê ou assiste na TV, sei lá o que for, né? Essa mensagem se autodestruirá. Mas aí, né, nós sabemos que tem umas mensagens temporárias ali no WhatsApp e eles tinham uma duração de 7 dias para expirarem, né? E agora vai chegar essa opção aí de os conteúdos ficarem disponíveis a partir de 24 horas. Então, é uma opção aí para quem quer trocar umas mensagens privadas ali, colocar para em 24 horas elas já sumirem, não aparecerem mais. É claro que a pessoa pode compartilhar, tirar print, né? Fazer outras coisas ali. Não tem muito escapatória nesse caso. Mas já é uma opção aí para quem quer que a mensagem seja apagada automaticamente. E a outra notícia do WhatsApp é a opção para acelerar a velocidade do áudio, que já está disponível. Bem, basicamente eu até atualizei o WhatsApp hoje, mas não apareceu para mim até agora esse recurso, que é um recurso que bacana pra caramba, que é você poder aumentar a velocidade do áudio, né? Tem a velocidade 1, que é a velocidade normal, você também poderia colocar o áudio em velocidade 1,5 e em 2x, né? Em 2 vezes. Acelera muito. Não pode acelerar muito. Acelera muito, devagar, acelera. Então, para quem aí recebe áudios, né? Principalmente aí discutindo aí nos grupos do WhatsApp, poder dar uma acelerada naquela mensagem de voz lá que tem 5, 10 minutos é uma mão na roda. O que vocês acham? Rapaz, vai encurtar mais aí as conversas, né? Eu vejo isso como um avanço, né? Copiado, no sentido de copiado, assim, porque no Telegram já existia essa ferramenta, né? Você consegue ver os áudios e fazer esse processo de avançar. E é uma melhoria, né? Uma melhoria aí, eu acho que o WhatsApp tá correndo muito atrás aí de tentar, né, voltar a ser o queridinho de todo mundo, sendo que já tá envolvido em muitas outras críticas aí que a gente já falou nos outros episódios aí sobre questão de política de dados, privacidade de dados, e as pessoas estão acabando migrando para outros dispositivos, aplicativos de mensagem instantânea. Então, vamos ver aí, é boa, né? Vai ser bom, é uma melhoria boa. Aqui de editor de áudio, né, do podcast, tem eu, o Fink e o Ryzen. Então, quando a gente termina o bruto, né, a gente manda no WhatsApp. Deve ter um jeito melhor, mas a gente manda no WhatsApp mesmo. E aí, acontece que a gente tem que abrir em outro programa para poder acelerar um pouco e conferir, né? Estando no WhatsApp aí, eu acho que a gente vai usar no WhatsApp mesmo. E nossa próxima notícia do nosso giro especial de notícias do Bate Furado é que uma empresa deu um golpe de 17 milhões de reais e clientes descobrem que CEO era uma inteligência artificial. Então aí é um golpe que não foi no Brasil, né? Mas a gente botou os valores em reais.
A empresa chamada D-Trade Fund, DTF, que era especializada em Bitcoin, prometia fornecer aos usuários acesso a seus boots de arbitragem, né? E as pessoas tinham que comprar esses tokens da DTF e tinha o CEO ali, o Mark Jensen, que aparecia em vários vídeos na divulgação da empresa e depois descobriu-se que não passava de uma inteligência artificial. E a empresa acabou arrecadando um bom montante e o golpe resultou em um prejuízo de 1.438 Ethers, né? O que equivale aí a esse valor que eu falei de 17,8 milhões na conversão atual. Então, em dezembro do ano passado, a empresa sumiu aí. Ninguém sabe o que aconteceu. Só souberam que perderam seus dinheirinhos, né? Difícil, não dá pra confiar, não. Meu dinheirinho, meu querido dinheirinho. Meu dinheiro? Eu perdi meu dinheirinho! Às vezes o golpe ele é idêntico a uma intervenção, a um serviço legítimo, né? Então a última esperança é a gente desconfiar da facilidade ou então do preço, desconfiar dessas coisas mesmo. Rapaz, a tecnologia já tá pegando o que tem de melhor do ser humano e já tá fazendo melhor, tá vendo aí? Passando para a nossa próxima notícia, a Magazine Luiza anunciou recentemente a compra da plataforma Jovem Nerd. Então, a Magazine Luiza anunciou no dia 14 aí de abril a compra da plataforma multimídia Jovem Nerd. O conteúdo produzido pelo veículo de cultura pop, tecnologia e ciência será integrado ao super app da Magalu. Baixe o super aplicativo Magalu e descubra como é fácil. E a gente tem que lembrar que esse é mais um movimento da Magalu no mercado, que no mês de abril também já tinha anunciado a compra da plataforma de buscas inteligente Smart Hint. E no ano passado, se a gente for recuperar o que a Magalu já fez, ela comprou a empresa Unilogic Media Group e o Canaltech, que é dona lá do veículo Canaltech, né? Que inclusive a gente pega algumas notícias de vez em quando. Além do mais, ela adquiriu a loja online Estante Virtual. Então, Magalu aí passando o rodo aí nas empresas, levando geral. O que vocês acham disso aí? O Jovem Nerd agora fazendo parte aí do super app da Magalu. Será que a Magalu quer comprar o Byte Furado também? Tem que aproveitar que o Byte tá barato. Acho interessante a Magalu, como empresa brasileira, incentivar as empresas de fora virem para cá, né? Porque a tendência é elas saírem, né? A gente está vendo várias indo embora porque tá difícil bancar aqui os impostos e a logística. E quanto ao Jovem Nerd, é bacana porque eles estão falando de novos podcasts, né? Mais episódios do Nerdcast de RPG, mais vídeos de gameplay. Então, é mais conteúdo pra gente que é nerd, né? Pra gente que é geek, que gosta de acompanhar as notícias da atualidade aí. E pra quem gosta mesmo do Jovem Nerd, é mais conteúdo que vai receber, né? Daquilo que você gosta, é bom demais. O interessante de comentar, né, sobre a questão do Jovem Nerd, num desses podcasts que eles fizeram lá sobre a saga do Chuchu, né, teve uma das maiores arrecadações da internet aí para ser feito o jogo, né, jogo de tabuleiro partindo desse ponto do podcast deles. Então, ela tem um potencial muito grande, né, em relação a público, né, público-alvo, né, e tem um público-alvo grande. E aí a Magalu vai justamente se aproveitar disso aí, utilizando essa plataforma vinculada com o seu aplicativo. É algo que é interessante, como o Tio Gamer falou, sendo um empreendedorismo aí, principalmente aqui no Brasil, é algo que a gente tem que entender e falar que os caras estão de parabéns. Então vamos para a última notícia que eu vou trazer para vocês hoje, antes de passar aí a fala pro nosso querido Tio Gamer e pro Thomas. Cientistas alertam sobre o derretimento acelerado da geleira do juízo final. Então eu já trouxe algumas notícias nesse sentido, né, da destruição do meio ambiente, da questão da camada de ozônio. E agora os cientistas revelaram que o glaciar Theiss, uma das maiores plataformas do mundo localizada na região antártica, apresentou instabilidades com taxas de derretimento e fluxo de gelo mais rápido do que o esperado, fato que preocupou os especialistas. Então a gente já fez várias discussões no Byte Furado nesse sentido de alerta, né, da preocupação com a natureza e com o meio ambiente. E aí mais um alerta, mais uma preocupação. Então essa geleira, esse glaciar Theiss, ele é conhecido como a geleira do juízo final. E agora aí os cientistas perceberam que tem umas instabilidades ali na taxa de derretimento, né, no fluxo de gelo. Então é preocupante porque a gente sabe que
nós seres humanos estamos aí traçando alguns caminhos difíceis, né? Algumas pessoas inclusive falam que não existe aquecimento global, etc. Assim como falam que a Terra é plana e várias outras coisas aí. Então a gente tem que sempre estar construindo algo que vá realmente enfrentar os problemas e não fantasiar, né? Então por isso a gente traz as notícias. E eu fico por aqui com a minha última notícia e passo a vez aí para nossos queridos baitinhos. Teve o Oscar na semana de gravação que a gente tá. E o Nomadland, que foi um episódio que o Ryzen trouxe pro podcast, o filme venceu 3 Oscars, né? Venceu melhor filme, melhor diretora e melhor atriz também. E foi bacana aquele episódio porque a gente disse que gostou, né? Mas também listou os pontos fracos. E também tiveram outras premiações bacanas, apesar de ter sido uma das premiações que teve menor audiência, né? Então, é interessante de ver a premiação, ao mesmo tempo que é difícil de ver todos os filmes, né? A gente não conseguiu ver todos, então ficou bacana aí reconhecer o valor do Nomadland. Nesse Oscar também nós tivemos algumas coisas legais, como meio que vitórias aí como a sociedade, como foi a edição do Oscar que teve mais premiações para mulheres, com 17 vitórias. A Chloe Zhao do Nomadland foi a segunda mulher a vencer na categoria de direção. Além disso, também tivemos uma grande presença de negros. Se eu não me engano, foi o Oscar com maior presença de negros. Tivemos um caso um pouco triste, que foi justamente o Chadwick Boseman não venceu o Oscar de melhor ator e foi pro Anthony Hopkins. Eu acho que muitos aqui esperavam que o Chadwick recebesse, né? Até porque foi a última oportunidade dele. Eu esperava e era merecido. E vale lembrar que nós aqui do Byte Furado acertamos aí pelo menos 3 dos que iriam ganhar. Falamos do Nomadland e falamos que era o favorito e que provavelmente iria ganhar. Ganhou. Não lembro se falamos da Frances, que ela ia ganhar de melhor atriz. Infelizmente... A gente fez muitos elogios a ela. Fez. Mas não lembro de que a gente falou que ia ganhar, né? O Ryzen recomendou e falou que provavelmente venceria, tava como favorito para ele. E eu também falei justamente do If It Happens, I Love You. Se algo acontecer, eu te amo. E foi que ganhou a melhor curta de animação. Então, não lembro aí se nós falamos alguns outros aí, mas pelo menos esses 3 aí nós acertamos. Byte Furado sempre acertando seus palpites. São mais palpites, já são premonições, rapaz. Respeita o Byte. Turn down for what? Também tivemos a NASA fazendo testes de voo com um drone inédito em Marte. E aí eu fiquei impressionado, porque é outro ambiente, né? Outra atmosfera, é tudo diferente. E as pessoas aqui na Terra constroem aquilo, fazem os cálculos, planejam tudo, mandam para lá num foguete, chega lá, o equipamento se monta e faz o voo sozinho. Eu acho muito louco isso, impressionante. Legal, bem louco, empolgante. Leite! Um desenvolvedor do Cyberpunk 2017, espero que eu saiba falar o nome dele aqui, que é Sasco. Ele disse que as pessoas estão sendo muito duras nas redes sociais, né? Nas críticas, que algumas parece que não entendem o esforço deles na construção do jogo. E aí ele fala que é um jogo muito ambicioso e que muitas coisas eles acertaram e muitas coisas eles erraram. Assim, antes de abrir a notícia, achei que ele ia colocar a culpa nos chefes lá do estúdio, que ele ia colocar a culpa nos executivos, que ele ia fazer alguma coisa assim. Mas na verdade ele está assumindo uma parte da culpa, né? Ele está dizendo que algumas coisas eles acertaram e outras eles erraram. Então agora lascou tudo, né? Porque eu achava que os desenvolvedores não tinham culpa nenhuma, né? De como saía o jogo. Porque assim, a gente não tá reclamando da qualidade do jogo. É porque os primeiros trailers que saíram, eles não mostravam, né, o jogo no PS4, no Xbox One, né? Então, a gente ficou com esse gostinho de que foi enganado, né? Assim, eu esse ponto de ele falar essa questão, é porque assim, a maior ambição do Cyberpunk foi ser um jogo da próxima geração, a rodar na geração antiga. Creio que esse foi um dos tendões mais bugados que deu no jogo, foi por conta disso.
Fora também a questão de desenvolvimento em si, né? A questão de desenvolvimento em si, tipo, carro aparecer do nada, essas coisas são questão de desenvolvimento também. Eu acho que é por isso que ele fala que é um pouco culpa deles, mas assim, outra questão interessante é que o tempo, né? Eles falaram, né, que o jogo não estava pronto, né? Mesmo assim, o pessoal quis insistir para dar a data e lançar o jogo. Eles estão trabalhando arduamente, né? Tá tendo vários patches de melhorias, né? Tanto é que agora e hoje, no dia que a gente tá gravando, 8, sai um patch novo dele, né? Que é o 1.22, que é o patch novo, que traz algumas melhorias de posicionamento e tudo mais. E assim, de fato, teve pessoas que foram bem duras nas críticas que o jogo estaria injogável, mas é aquela questão. O jogo em si, ele teve muitas falhas de desenvolvimento, sim, no sentido da jogabilidade, da questão de posicionamento de figuras, de objetos, mas no geral, no contexto geral, ele tá muito bacana assim, né, em outros aspectos. Eu acho também que essa fala dele, a gente tem que entender bem, Tio Game, primeiro que crítica aí, uns criticam de um jeito, outros de outro, né? Então pode ser que tenham vindo críticas de todos os sentidos aí. Mas pra gente também ter aquela... Porque assim, quando uma coisa ruim acontece, a gente foca no negativo. Vocês já pensaram nisso? Então tem algumas vezes que tá tudo bem, acontece uma besteirinha e a gente começa a focar no negativo. Então esse jogo, ele prometeu muito e quando ele chegou foi meio que uma decepção, porque veio com os problemas, com bug e tudo. Então a gente focou muito no que aconteceu de ruim, no negativo, né? Então a fala dele é mais nesse sentido. Pô, mas tem muita coisa que nós fizemos de bom, que tá bom, que foi impressionante ali dentro do jogo, né? Então a fala dele também veio nesse sentido. Pede desculpa pelos erros, né? Que existiram, mas pra olhar por esse lado, né? Nem minha visão que eu tô colocando aqui, eu tô colocando o que mais ou menos ele disse ali nessa entrevista, né? Ele falou pouco, né? Só o que a gente tem ali na notícia é a fala dele mesmo. E aí é tipo um recado dos desenvolvedores, né? Porque parece que assim, eles ficaram trabalhando tanto nos primeiros meses que não tiveram tempo nem de dar um recado pros fãs aí do jogo. Então, acho que foi bacana aí ele falar. Assim, eu acho isso daí um pouco complicado, pois é um certo desabafo que ele tá fazendo ali. E até a parte das críticas que eu fiz aqui no Byte Furado foram mais em cima da empresa em si, não dos desenvolvedores ali, o pessoal que tá trabalhando realmente. Porque, ao meu ver, o que aconteceu ali no Cyberpunk, e não só ao meu ver, como já vi várias pessoas falando sobre isso, já vi várias notícias sobre isso, que é justamente a empresa lançou o jogo antes do tempo. O jogo tem muita coisa para ser um jogo bom, ser um jogo excelente, inclusive com as atualizações está se tornando um jogo muito bom, o jogo tá melhorando bastante, mas ele saiu muito antes do tempo, então saiu muito bugado, saiu com muito defeito. Eles se apressaram e, como dizem, né, deu o passo maior que a perna. Eles deram ali o passo maior que a perna ali, se adiantaram muito e acabaram levando a rasteira. E assim, eu entendo um pouco do que ele fala, mas de certa forma eu vejo mais essas críticas do lado da empresa. Eu não vi, talvez algumas pessoas estivessem falando mais dos desenvolvedores mesmo, mas é realmente complicado, porque ele fala ali que os jornalistas e os pessoal das críticas tem que ver o lado deles ali, de quem tá construindo, como é difícil fazer o jogo. Esse é um ponto bem complicado, porque é algo que você tem que ver isso em todos os lados, né? Tudo que você faz hoje em dia, tudo que você... Na verdade, que as pessoas fazem, tem suas dificuldades, tem seus problemas. E, obviamente, se você compra algo e essa coisa vai com defeito, você vai acabar reclamando. Não importa se aquilo foi a coisa mais difícil de ser feita no mundo. Porque tinha uma certa propaganda, tinha uma certa... meio que garantia, né? Tinha uma certa, eu vou dizer assim, padrão de qualidade que era meio que exigido ali e que eles não entregaram. É tipo quando você compra vou dizer que uma TV e quando chega ela tá com a tela quebrada. Você vai reclamar, você vai querer devolver, você vai reclamar principalmente do frete, né? Provavelmente foi ali no frete. E aí você vai dizer, os correios são uma merda, os correios foram complicados, eles fazem entrega tudo errado. E a gente analisa que realmente ali nos correios tem muitas entregas que eles fazem erradas e difíceis. E com amassadas e tudo mais. Então acho que é complicado, porque também muitas dessas críticas às vezes eu acho que você tem que aprender a separar essas críticas. Às vezes você, no meio ali, tem críticas construtivas, tem críticas destrutivas. Então tem pessoas que estão ali só pra sacanear mesmo.
Acho que é muito do que a gente viu ali em The Last of Us 2 e em outros jogos aí que, mesmo o jogo tendo saído bom, um jogo excelente, no caso do The Last of Us 2, o melhor jogo da nossa geração, o jogo mais premiado aí dos últimos 10 anos, e recebeu milhares de críticas ali que o pessoal falava muita merda e tinha até pessoas ameaçando os desenvolvedores. Então o Thomas vai trazer umas notícias aí, uns lançamentos, pra gente já ficar ansioso do que vem por aí. Na verdade, para finalizar, como a gente tá falando de jogo, né, vou falar o que vai acontecer, no caso, o que foi lançado nesse nosso mês de abril aí, né, vai que você não viu aí, eu tava querendo um jogo novo para jogar e não sabe já o que já saiu. Então nós tivemos aí no começo do ano, no começo do mês, Outriders, saiu aí para várias plataformas. Nós tivemos também Oddworld Soulstorm, é um jogo muito bacana. Oddworld, para quem não conhece, é um jogo bem antigo, eu acho que foi um dos primeiros jogos que eu joguei no PlayStation 1. E o último jogo que tinha saído dele saiu em 2014. Então agora, saindo para PC, PS4 e PS5, ele saiu dia 6 de abril, Oddworld Soulstorm, contando aí um pouco da história dele. E a gente começar a entender aí o que é necessário para resolver o problema lá que ele começa do 1. Nós tivemos também Star Wars Republic Commando, Legend of Heroes Trails of Cold Steel 4, Saga Frontier remasterizado, MBL Show 21, Juggernaut, NEI Replicante versão 1.22454487139, Total War Home remasterizado. E para fechar aí com chave de ouro, nós tivemos 2 grandes jogos, né? Que é Pokémon Snap, que sai agora dia 30 de abril, e Returnal, do PS5 aí, um jogo que a gente viu aí na E3, que era uma CG muito bonita, e na gameplay, a gente vê na gameplay do jogo, já vê ali que é um jogo bem interessante. Então, esses foram os grandes lançamentos aí desse mês de abril. Você aí que ainda não viu nenhum desses lançamentos aí, eu e o Tio Gamer estamos ansiosos aí pro Pokémon Snap, que é um grande aguardado aí pros nintendistas. Tirar foto. Tirar foto aí dos bichinhos aí. Outro grande acontecimento foi aí que tá vindo aí agora, né? No próximo mês, aí linkando que já foi o que já tá vindo, nós temos aí um grande jogo aí que tá ganhando a graça, já ganhou a graça de muitos jogadores aí do universo game aí, que é o Resident Evil Village, né? Saiu seu demo aí para as plataformas de jogos, a não ser pro PC, e o jogo tá bem bacana, com vários puzzles, né? Enfrentando os zumbis ali e aqueles outros tipos de zumbis que vão aparecer, como vampiros e lobisomens e bruxas e tudo mais. E o jogo tá bem feito, né? Primeira pessoa ali, tá bem bacana. Pelos vídeos que eu vi, né? Não joguei, só vi os vídeos. E todo mundo querendo ver a grande protagonista do jogo, né? O mais engraçado é essa protagonista. E é isso. Obrigado aí, Tio Gamer, obrigado Thomas pelas notícias, obrigado Finkei pelos comentários. Então esse foi o nosso episódio Giro de Notícias. Girando. Pensamos em fazer esse giro de notícias todo final de mês, então você que está ouvindo até agora, se gostou do nosso giro de notícias, comente lá nas redes sociais, pode mandar e-mail pra gente. Se não gostou, mande também, que aí a gente repensa o formato. Mas a ideia é todo finalzinho de mês a gente fazer um giro aí pelas notícias que passaram, porque bateu uma saudade, né? Antes a gente falava de tantas notícias e agora a gente tá indo para episódios temáticos. Saudade! Então é bom fazer uma revisitação aí nas notícias do mês. Acho que foram algumas das notícias importantes. É claro que não daria para trazer todas as notícias desse mês aí, porque acontece muita coisa, muitos lançamentos, muitas novidades, muitos problemas, muitos bugs, várias coisas, né? Então, cara ouvinte, lembre-se de estar nos compartilhando nas redes sociais, de, se puder, nos ajudar no PicPay. Este foi nosso episódio 92, o Giro de Notícias do Byte Furado. Eu agradeço por ter ouvido até este momento. Espero que estejam todos e todas bem, com saúde, assim como seus familiares. Tchau, tchau, Wakanda Forever. Como deve ser. Vivemos em sociedade. Bye, bye. Valeu, falou!